Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos conversar nessa aula sobre a organização da administração pública. Como é que ela se organiza? E aí alguns doutrinadores, eles trazem a ideia de separar essa parte de organização da administração pública da seguinte forma. Na organização eu tenho a administração direta, indireta e as paraestatais, que é formado pelo terceiro setor. Então veja aqui que nós não estamos falando de segundo setor de empresa privada. Nós temos a administração direta, certo? Nós temos a indireta, que é quando eu já falei que a direta ela descentraliza, ela cria seus entes e forma a indireta. A indireta é formada por entes, né, que tem sua personalidade jurídica própria, e as paraestatais. Então, esse conjunto, ele faz a organização do Estado. Lembrando a você que na direta, eu falei que estão lá contidos quem? União, Estado, Distrito Federal e município. Na indireta, a gente já conversou, você já sabe que está formado por quem? Eu tenho autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. E as paraestatais, aquele sistema S, OCIP, né? Eu tenho SESC, SENAI. E aí você não me fez essa pergunta ainda, mas eu vou lhe fazer. Cadê o território? Onde é que está escondido o território? Professora, eu não sei, porque a senhora não falou cadê o território. Onde é que ele está? Hoje nós não temos território no Brasil. Nós tínhamos, né? E aí não temos mais. Tínhamos há um tempo atrás, aí virou Fernando de Noronha, que faz parte já, né? Já foi todo estruturado, ele faz parte de todo o estado. O que acontece aqui nesse ponto? O território, ele não faz parte da administração direta. Na direta, nós temos apenas União, Estado, Distrito Federal e município. O território federal, ele faz parte da administração indireta. Ele é uma espécie de autarquia. E aí você precisa entender que a autarquia dos 4 entes que eu falei, ela é um único que tem a personalidade de direito público. Então, a autarquia, professora, é que eu vou já explicar. Então, a autarquia, ela é a única que tem personalidade jurídica de direito público. Dentro da autarquia, eu tenho 3 espécies. Eu tenho a autarquia ordinária, conhecida também como comum, ordinária ou comum. Eu tenho uma espécie de autarquia chamada território federal. Então, o território faz parte da indireta porque ele é espécie de autarquia. E a terceira espécie de autarquia se chama fundação autárquica, ou também chamada por outros doutrinadores de autarquia fundacional. Professora, e o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, eles têm personalidade jurídica de direito privado. Quando você vê, que você lê, que você estuda, que você vê uma fundação pública que tem personalidade jurídica de direito público, não é uma fundação pública. Mas não é, professora, não. Ele é o quê? Espécie de autarquia. Não se deixe confundir. Você leu e diz lá que é uma fundação pública de direito público, ele na verdade não é uma fundação pública, ele é uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional, porque apenas a autarquia desses 4, ela tem direito público, ela tem uma personalidade jurídica de direito público. A autarquia, pessoal, é a mais parecida com o Estado. Dentre esses 4 entes, a mais parecida com o Estado, é a autarquia, porque é de direito público. As outras 3, elas são mais próximas, mais parecidas pontualmente com as empresas privadas. E aí elas têm essa personalidade jurídica de direito privado. Outro ponto aqui. No momento que eu tenho a sociedade de economia mista, você precisa entender 2 coisas. A sociedade de economia mista, ela apenas você pode encontrá-la na forma de sociedade anônima, de SA, certo? Então, o Banco do Brasil é um exemplo de sociedade de economia mista. É o Banco do Brasil SA, sociedade anônima.
E aí ele tem dois tipos de capital. Ele tem um capital público e tem um capital privado. No capital público, ele tem que ser sempre maior do que o privado. Ou seja, tem que ter 50% mais um de capital público e menos do que isso vai ser o privado. Tranquilo? Tranquilo. E a empresa pública, o capital é 100% público. Empresa pública, o capital é 100% público. E ela se dá de todas as formas. Pode ser SA, pode ser que é a sociedade anônima, pode ser todas as formas de sociedade que ela se interesse em formar, tá certo? Então, entendeu melhor essa parte de organização da administração pública? Tá um pouquinho mais claro? Pois, pessoal, a gente fica por aqui e se encontra nas próximas aulas. Um forte abraço para você!